Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje iremos comentar sobre Brasil e Egito. Tivemos jogo ontem, tá? E vou comentar um pouquinho sobre o jogo. Não achei um jogo tão interessante, mas eu até esperava que não fosse um jogo tão interessante. Eu vou comentar um pouco sobre, tá? Bom, antes de tudo, me apresentar para quem é novo no canal. Eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar uma ideia sobre futebol e dar minha opinião. Então, se você concorda ou discorda, fica à vontade para comentar, mas nem de se inscrever. É isso. Bom, vamos lá, vamos pro vídeo. Vamos comentar um pouco sobre a seleção brasileira, sobre como que foi esse jogo, o que, que eu achei. Achei um jogo bem meia boca. Eu ainda achei, mas mesmo sendo um pouco meia boca, eu achei melhor do que o primeiro tempo do Brasil contra o Panamá. Porque o primeiro tempo do Brasil contra o Panamá, para mim, foi bem abaixo do esperado. E eu sinto que esse jogo, especificamente contra o Egito, foi um jogo de muita segurança, evitar que as pessoas se lesionem e tudo mais. E acredito que ainda forçou mais ainda esse cenário com a lesão, a possível lesão do Wesley, né? Acredito que provavelmente ali o pessoal, os médicos, o Ancelotti deve ter ficado com o pé atrás, mas ainda com uma lesão de um jogador que teoricamente não, é titular. Então acho que por isso que o Brasil colocou muito o pé no freio, o que eu não acho que tinha tanta necessidade, já que trocou o time quase todo, né? Mas eu entendo, tá? Eu entendo pensando que era o último jogo, pré-copa e tudo mais, então uma semaninha para a estreia, então eu entendo que o Brasil tirou o pé do acelerador ali, colocou o pé no freio, né? Mas temos alguns pontos a comentar. O Brasil trocou a escalação titular, né? O Matheus Cunha acabou saindo do time titular e o Luiz Henrique também, para a entrada do Igor Thiago e do Paquetá. Paquetá esse que fez um jogo muito bom contra o Panamá e nesse jogo já não fez um bom jogo, tá? Não fez um bom jogo. Igor Thiago, que eu achei que entrou bem contra o Panamá, entrou querendo muito. Nesse jogo já não acho que ele aproveitou tão bem a oportunidade de ser titular, tá? Apesar de eu achar que era uma boa, inclusive eu ter comentado que eu até achava que ele estava à frente do Endrick para entrar como titular, mas eu acho que já mudo de ideia um pouco por alguns pontos. Eu vou comentar. Tem pontos bons e pontos ruins do Igor Thiago que eu vou comentar já já. E bom, Vinícius Júnior fez um jogo bom, tanto contra o Panamá quanto contra o Egito. Achei que foi bom o jogo do Vini. Tá? Mas assim, bom levando em considerações os jogos que o Vinícius vinha fazendo com a seleção brasileira, porque ainda não entrega o que deveria entregar. O Rafinha, cara, o Rafinha é complicado. Eu confesso, eu não sou um grande fã do futebol do Rafinha, desde a época de Leeds United, tá? Porque as pessoas comentavam já muito nele no Leeds. Eu já não assisti os jogos do Leeds, na época eu acompanhava bem mais, era o primeiro Leeds que eu acompanho hoje, eu ainda acompanho bastante, mas acompanhava bem mais. E eu não gostava tanto assim, tá? Eu achava ele muito bom pro nível do Leeds United, mas não achava um cara que me agradava muito, assim, sabe? Mas ele é bom, tá? Esse não é um ponto. O problema é que não acho que ele está bem, mesmo dando passe para gol, não acho que ele está bem na seleção. Acho que erra muito, toma algumas decisões erradas, tá? Teve uma hora ali que ele dá um corte para dentro, corte para fora, um corte para dentro, um corte para fora e chuta lá meio em cima do goleiro, de novo. E ontem todo mundo decidiu chutar em cima do goleiro. Não sei se foi treinado, isso não é possível. Todo mundo quis chutar em cima do goleiro ontem. O goleiro do Egito ontem fez a partida da vida dele porque chutaram em cima dele. É só por isso. Mas não acho que o Rafinha vem fazendo bons jogos, tá? Bruno Guimarães fez um jogo muito legal. Acho que foi em campo, foi o melhor jogador, assim, sabe? Acho que é o que a gente pode citar ali de melhor em campo no primeiro tempo. Junto com o Ibanez. O Ibanez entrou muito bem também, tá? Gostei muito do Ibanez. Gostei muito e eu já esperava isso dele, tá? É um jogador que quando saiu da Roma para ir para o Al, eu estranhei, porque era um jogador que tinha uma promessa muito grande no Brasil, sinceramente, tá? O Ibanez era muito bom na Roma, era titular absoluto. Eu não lembro se ele estava na Roma do Mourinho, não lembro se era. Eu acho que era na Roma de Mourinho. Quando o Mourinho chega, não sei se ele fica no ano seguinte, né? O Mourinho, ele tá no ano do Mourinho e no outro ano acho que ele já não tá e o Mourinho tá ainda. Se eu não me engano é isso. Mas ele era titular absoluto da Roma e era muito bom, tá? Acho que jogava até ele e o Smalling junto.
Acho que era isso. Se eu posso estar errado, mas eu acredito que era isso. E era realmente. E era um jogador muito promissor. E foi bem no jogo, tá? Foi bem. Acho que jogou de zagueiro, não jogou de lateral, né? Jogou de zagueiro, né? Tanto que o Danilo entra no lugar do Wesley. E o Danilo do Flamengo entra muito bem, tá? Muito bem, é difícil falar muito bem, mas entra seguro, sem errar, roubando bola, tá? Eu acho que é um bom jogador, pelo que ele mostrou contra o Egito, é um jogador interessante para ter no elenco, tá? É um jogador seguro, faz o básico bem feito. Ali é difícil falar que pô, a seleção brasileira tem um jogador que faz o básico bem feito. É ruim, é ruim. Mas já que levou, pelo menos que ele faça isso, né? E acho que ele entrou bem. A única questão é que se você colocar ali para marcar um jogador, um beirada muito bom, complicou, né? Então se você coloca ele ali. Ih, coçar o nariz. Você coloca ele para marcar um. Sei lá, um Barcolar da vida. Nossa, gente, coceira o nariz. Tá com alergia, eu acho. Um Barcolar da vida, eu acho que se complica. Né? Colocar até colocar um Sadio Mané contra uma partida contra o Senegal, uma possível partida aí. Não que vai ter, né? Mas tô falando, tô dando exemplo, né? Jogadores que vieram na cabeça, assim. Mas acho que teria suas dificuldades, né? E, bom, em outros pontos, o Marquinhos acabou errando ali no lance ali. Ele até coloca um pouco a culpa no Casemiro, mas eu sinceramente não coloco a culpa no Casemiro, porque, pessoalmente, o Casemiro estava bem longe da jogada. Acho que ele queria jogar a bola pro Alisson e acabou. Pro Alisson e acabou errando mesmo, tá? E tudo bem ele errar, assim, né? É melhor errar agora do que na Copa. E mesmo ele errando, ainda acho que ele é o titular absoluto, mesmo tendo o Bremer na sombra, na verdade, né? Acho que nem é o Bremer na sombra, é o Léo Pereira na sombra dele e o Bremer na sombra do Gabriel Magalhães. Acho que é isso que tá. Eu acho que ele ainda é muito bom, né? Eu acho que é capitão e é líder e muito bom, tá? Mas eu acho que ele errou sim. Eu acho que foi erro dele. O próprio Casemiro não fez uma boa partida também, tá? Não acho que ele fez uma partida, errou alguns passes bem simples assim, tá? Bem simples é, é isso. O Douglas Santos também, acho o Douglas Santos bem melhor do que o Alexandre. Acho que é um nível bem abaixo das seleções, o Alexandre e o Douglas Santos, mas eu acho que o Douglas Santos é melhor. Hoje ele é melhor. Eita, gente, que isso? Hoje ele é melhor do que o Alexandre, tá? Então eu acho que hoje o Douglas Santos tem que ser titular. E aí a gente vai falar novamente sobre o Igor Thiago. Qual a questão do Igor Thiago? O Igor Thiago ele tem um ponto que é em questão de pressão, em questão de estar em cima, mordendo ali o que o Ancelotti quer em algumas situações de jogo, ele é muito bom. Tá? Ele sabe pressionar muito bem, ele tem muita vontade, ele vai o tempo inteiro, diferente do Hendrick. Se você se notar, mesmo que o Hendrick tenha feito gol e tenha entrado razoavelmente bem, o Hendrick ele não é um cara de muita pressão. Ele não é. Dá pra ver que ele se segura bastante, acho que para ter forças para fazer o gol ou correr em situações de ataque, ele acaba se preservando em situações de pressão. E eu sinto que, de fato, às vezes ele não pressiona algumas jogadas que ele poderia pressionar. Se eu fosse treinador, ficaria puto com ele com essas situações. Já o Thiago não. Ele pressiona o tempo inteiro. Tá? Ele pressiona o tempo inteiro. Agora, um problema que o Igor Thiago tem que o Hendrick não tem é o situação de jogo claras, assim, né? Então, em gol, ou. Uma coisa que ele faz muito, ele erra muito domínio. Ele erra muito domínio, domínios que não são tão difíceis, assim, às vezes. Ele erra domínio, ele erra muito domínio. E, assim, eu não assisti tantos jogos do Brentford na temporada, mas eu lembro de dois específicos. Contra o United, obviamente, que eu assisti, e acho que foi contra. Putz, eu não lembro outro time agora. Nossa, eu não tô lembrando outro time. Mas foi contra um outro time, eu não lembro agora quem é, me deu branco agora, não sei. Eu acho que era algum time azul, não sei se era o Brighton, Chelsea. Eu não lembro, não lembro. Mas nos jogos em si, onde teve situações que ele realmente ele errava domínio e perdia gols muito simples, assim, que era só ele acertar o domínio, ele ia sair tranquilo para fazer o gol, mas ele errava o domínio e perdia uma chance clara. Contra o próprio United, ele faz uma situação de ele erra um domínio e aí ele conserta e tenta dar um corte e acaba errando a bola, sendo que se ele dominasse, ele ia dominar sozinho.
ele ia dominar sozinho e numa situação clara de gol. Só que ele erra o domínio e com esse erro de domínio tem marcação aproximada e ele tenta driblar e acaba errando o drible e perde uma situação clara de gol do Brighton. É, então, assim, do Brighton, do Brentford. Então, assim, ele tem essa complicação, já o Endrick não tem, tá? O Endrick, ele, cara, em questão, a bola caiu no pé do garoto, o garoto sabe o que fazer, velho. Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer e entrou muito bem, tem estrela, não tem que falar, cara, eu já falei isso aqui em outros vídeos, o Endrick, ele tem estrela e, e eu não acho absurdo ele ser titular, cara, eu não acho absurdo, eu não acho nenhum crime ele ser titular, acho que faz total sentido, eu acho que ele não é titular, agora ele poderia ser titular na estreia contra o Marrocos, poderia, mas não acho que o Matheus Cunha vai voltar pro time titular, tá? E acho que o Luiz Henrique também deve voltar pro time titular, tá? Porque o Paquetá não fez um bom jogo. Diferente de Danilo, que eu acho que não entrou tão bem contra o Panamá, mas entrou bem, tá? Mas o Danilo, para mim, o Danilo Santos, tá? O do Botafogo, ex-Palmeiras, ele tem que ser titular. Ele tem que ser titular. Mesmo que jogue Casemiro, Danilo e o Bruno Guimarães, ele tem que ser titular. Ele tem que ser titular. Apesar de eu achar que o Paquetá era um bom teste de titular, mas eu acho que o Danilo estava à frente do Paquetá. Tá? E aí a gente vai falar sobre essa questão de tirar o pé do freio, né? Eu acho bom, mas eu também não acho tão bom assim, sabe? Porque, querendo ou não, mesmo que o Brasil estivesse ganhando, era um momento de dar um gás a mais, porque trocou o time. Então poderia tentar dar um gás a mais para criar outras situações, outras jogadas que podem ser levadas para os jogos oficiais da Copa. Então acho que o Brasil ele pega um pouco ali de tirar totalmente o pé do acelerador. Ele para de acelerar completamente, ele freia e ele para de acelerar. Ele poderia só ter desacelerado e deixar o carro ir andando, sabe? Era isso, entendeu? Basicamente isso. Não precisava, tipo, frear, entendeu? Podia deixar o carro ir andando, só que mais devagar. Entendi. E eu sinto que o Brasil freia ali e não acho que tinha necessidade. Acho que podia entregar um pouquinho melhor ali, um pouco mais. Mas, bom, é um jogo que não me agrada, tá? É um jogo que não me agradou muito para uma estreia. Não me agradou muito. Mas também eu entendo tirar o pé do acelerador, do acelerador e, bom, fazer o quê, né? Mas temos Brasil e Marrocos agora. O primeiro jogo e o jogo mais difícil do grupo. Apesar de eu achar que, pessoal, eu vou comentar um pouco, tá, sobre durante essa semana, mas Escócia pode surpreender e o Haiti também. O Haiti ganhou da Nova Zelândia de 4-0, tá? Nova Zelândia essa que eu acho que a Inglaterra ou foi a Alemanha ganhou só de 1-0, tá bom? Então assim, não ficaria surpreso se o Haiti roubar um pontinho ali de uma Escócia, do Marrocos ou até mesmo no Brasil, tá? Não ficaria surpreso, tá bom? E parece que eles estão vindo com muita vontade e a gente sabe que vontade em Copa do Mundo conta sim, tá? Vamos lembrar de alguns times aí que classificaram, Costa Rica, classificou em algumas situações complicadas, né? Costa Rica classificou num grupo que tinha Uruguai e Inglaterra. Acho que era isso, né, se eu não me engano. Então, assim, não fiquem surpresos com o possível Haiti ou uma Escócia indo bem também, tá? Eu acho que é um grupo que está em aberto, sendo bem sincero. Está em aberto quem vai ser o primeiro, eu acho que realmente vai ficar entre Marrocos e Brasil. E acho que está em aberto se de fato vai ser Marrocos e Brasil em segundo lugar, tá? Porque eu acho que a Escócia pode surpreender. Que esse time da Escócia joga bem e tem bons nomes. E o Haiti pode surpreender também, tá? Não ficaria surpreso. Inclusive, em todas as simulações que eu fiz no FIFA, o Haiti sempre classificou, tá? Sempre classificou. Algumas vezes. Ai, calma. Algumas vezes o próprio Marrocos ficando fora. O Brasil não ficou. Nas simulações que eu fiz, o Brasil não ficou fora de nenhuma vez, tá? É, no, 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 nas outras simulações, o Haiti sempre classificava, sempre classificava. E às vezes ficava o Marrocos fora, às vezes ficava a Escócia fora. O Brasil nunca ficou fora. Mas o Marrocos ia muito mal, inclusive, nas simulações, tá? Ia muito mal. Quem ia muito bem nas simulações, um fato interessante, era o Senegal. Né? O Senegal chegou duas vezes na final, nas minhas simulações, tá? Bom, mas isso não é um fato,
é jogo, né? Não traz para a vida real. Mas bom, é isso. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Essa é a minha opinião sobre o jogo. Vamos fazer uns vídeos agora também falando um pouquinho sobre os jogos do Brasil, né? E vamos fazer um pouquinho de vídeos sobre Copa do Mundo também essa semana, tentar gravar pelo menos um vídeo de Copa do Mundo e um ou dois vídeos de Copa do Mundo, porque não tem mais nada a comentar além disso. E a gente também comenta sobre o pré-jogo da Brasil-Marrocos, né? Que é sábado, dia 13, 7 horas, né? E depois, obviamente, tem um pós-jogo, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!